A Michele é bióloga e ela ama essa coisa de biologia. E a matéria que eu menos gostava na escola era biologia. Mas não é porque eu não gostava da biologia, porque a gente gosta de biologia. Vai dizer que não, principalmente se for aula prática, né? Pergunta para os namorados se eles não gostam de aula prática de biologia. Claro que gosta, né? Agora, ter que aprender o nome dos ossos, na minha época era assim, tinha que aprender o nome de todos os ossos, aprender isso, aquilo, é uma lista de... Eu não conseguia gravar tudo aquilo, eu não gostava dessa parte. Hoje em dia não é mais assim. Eu gostava mais de sentir os ossos das mãos dela, né? E vai sentindo os ossos, estão aí dentro, que legal. Mas esse negócio de ficar decorando... E, sem brincadeira, a gente casou e a gente, à noite, sentava na cama e ficava, às vezes, 1 hora a 2 conversando sobre biologia. Porque eu falei assim, agora eu casei com a bióloga, eu quero entender tudo que eu não entendi na escola. E eu vinha com as perguntas, porque eu falei para ela assim, olha, para mim esse negócio aí de mitose, meiose, micose, fimose, é tudo a mesma coisa. Então me explica aí qual que é a diferença de mitose, meiose, micose e fimose. Aí ela foi explicando para mim, e aquilo me ajudou muito a entender. Mas a verdade é o seguinte, quando a gente estuda na biologia os seres vivos que Deus criou, a gente descobre Deus. Quando a gente estuda a natureza que Deus criou, a gente descobre Deus. Quando a gente olha para dentro da gente, né, um médico, um biólogo ou qualquer outra área que vai abrir o corpo humano e vai ver a complexidade, a gente começa a descobrir a Deus. Quando olha para fora, também. Olha para fora da Terra e olha para o espaço, aí começa a descobrir o tamanho de Deus. E eu quero só conversar rapidamente com vocês algumas coisas para a gente poder pensar e refletir sobre esse Deus complexo, intrínseco, não é essa palavra que eu estou procurando, qual que é? Intruncado, é isso, né? É muito complexo. Deus, ele é muito grandioso. Porque é o seguinte, ele criou tudo desse jeito aí que a gente está vendo, ele podia ter feito de outra maneira. Ele podia ter criado o corpo humano com uma meia dúzia de órgãos e tudo ia funcionar direitinho. Para ter uma ideia, 100 anos atrás, a ciência, a medicina, olhava para o corpo humano e descobria que tinha 85 órgãos que não tinha função. Imagina, olhava para o corpo humano e falava assim, isso aqui a gente não sabe para que serve, isso aqui a gente não sabe para que serve. Né? A gente achava assim que o apêndice só existe para inflamar. Para dar aquele, amígdala, arranca a amígdala, não serve para nada. A medicina era assim, olhava para o corpo humano, tinha 85 órgãos no corpo humano que dizia assim, não serve para nada. Hoje, desses 85, sabe quantos desses? A última vez que eu ouvi, 4 só, que ainda não sabe para que serve. Os outros 81 já se descobriu a função. A gente já sabe por que Deus colocou lá. Se está lá, e se a gente acredita que foi Deus que colocou, tem um motivo, tem uma razão. Por que ele fez tão complexo assim? Por quê? Podia ter sido simples. Deus, na sua criação, revela um pouco de quem ele é. Para a gente ter uma ideia, para a gente começar a entender quem ele é. Eu sou criador. Você é uma criadora também. Não estou falando de animais, de bicho, né? Porque fala assim no Brasil, é criador do quê? De porco, de galinha? Não é esse tipo de... Sou fazendeiro. Eu tenho 2 criações. Eu assino embaixo. Minha autoria. Um Kalel, outro Christoph. Eu criei. Deus me deu... Você é criadora, né? Você também. E conseguiu criar um menino, né? Depois de tanta menina aí... Muito bem, essa fórmula eu não aprendi, de menina eu não aprendi. Deus deu para o ser humano coisa que ele não deu para os anjos, capacidade de criar. E a gente vê na nossa criação a revelação de quem a gente é. É ou não é? E no neto também vê? E bisneto também vê? Vê característica sua no bisneto? Vê. Que coisa incrível. Tataraneto também? Não, porque ali vai longe. Ali dá para comprovar mesmo. Olha, quando meu primeiro filho nasceu, teve gente que viu, estava lá, né? Teve gente que viu, ele falou assim, quando viu pela primeira vez, falou assim, esse aí, se eu visse na rua, não precisava nem perguntar, que eu já sabia quem era o pai.
que diz que era cópia, assim, ó, muito parecido comigo. A criação revela o Criador. E Deus se revela para nós através da sua criação. E ele fez tudo do jeito que ele fez para mostrar um pouquinho de quem ele é. Porque ele fez super complexo, intrincado, era essa palavra. Agora eu achei, ó, intrincado. Complicado mesmo. Para a gente poder entender um pouquinho de quem é Deus. Ele não fez simples. E pensar que tudo começa na sua vida e na minha vida com uma célula, que foi a junção de duas. Uma célula. Dá para ter ideia do tamanho que é a célula? Vocês já viram a foto de quando as células começam a se juntar na cabeça de um alfinete? Vai no Google. Google sabe tudo, né? Pergunta para ele. Ele mostra a foto para você. É incrível. Uma célula do seu pai se juntou com uma célula da sua mãe para fazer você. E precisa de um microscópio para ver. Ali tinha o DNA, né, Jean? Como você falou, DNA de Deus. Lá tinha o DNA. Tinha toda a informação para fazer você do jeito que você é. Estava tudo ali, naquela célula, que foi dobrando, quadruplicando, e foi, até chegar a um número. Porque agora é o chat GPT, né? É a inteligência artificial. Perguntei agora há pouco. Sabe tudo até 2021. De lá para cá não sabe nada. Perguntei assim, quantas células tem no corpo humano? Tem ideia? É um número aproximado, né? Porque dizem que a cada 3 segundos a gente perde 50 mil. Cada 3 segundos, 50 mil células do seu corpo morreu, vão ser eliminadas e vão ser substituídas por 50 mil células novas. 1000, a gente entende, né? 3 zerinhos. 1.000.000 é 1000 vezes 1000. Então você tem uma coisa 1000 vezes, aí você pega aquela coisa 1000 vezes aquela coisa, 1 milhão. Bilhão você põe mais 3 zeros. Milhão é você pegar, bilhão é você pegar 1 milhão vezes 1000. Trilhão é você pegar 1 bilhão vezes 1000. Então é um númerozinho com 12 zeros. Então, célula no seu corpo tem entre 30 e 40 trilhões. Entre 30 e 40 trilhões de células. Pensa que esse universo, que é você, começou com uma célula. Uma, que foi a união uma célula do seu pai com uma célula da sua mãe. Juntou uma. E hoje tem entre 30 e 40 trilhões. Que algumas são cabelo, alguma é unha, outra está no olho, cada um no órgão, e cada um com uma função diferente. Cada uma fazendo exatamente o que tem que fazer. E ela se especificou daquela maneira, e dali surgiu o neurônio, e surgiu isso e aquilo, e está aí o sangue correndo aí dentro. Tudo veio de uma célula. Aí eu tenho dificuldade, eu sou muito limitado, sério, eu sou muito limitado, porque eu tenho dificuldade de acreditar que tudo isso é obra do acaso. Eu não consigo, porque acho que tem que ter muita fé para acreditar que é obra do acaso. Porque o meu corpo, eu não sei de vocês, estou muito feliz com ele, funcionando direitinho. Agora, de vez em quando, dá um defeito lá dentro, e uma célula começa a não funcionar direito, ela tem uma mutação, aí ela se multiplica e vira um tumor, um câncer. A gente está no mundo do pecado. A coisa, às vezes, não funciona direito. E é triste, a gente vê o que acontece. Mas em condições normais, como eu acredito que Deus criou a gente para ser, é um milagre. Olha que coisa incrível. Tem uma imagem, Jean, você consegue colocar lá para a gente? Quem já foi para a Suíça, para Genebra? Quem já foi? Já passearam por lá? Suíça é lugar bom para passear, né? Só que o euro começa a encolher um pouquinho, às vezes, ali, porque as coisas são caras lá, né? É muito caro lá. Mas tem na cidade de Genebra, quem já foi, tem o lago Le Mans, que é... Genebra está naquela pontinha lá, tá vendo? Em volta do lago. No pé daquela montanha ali, lá onde está a setinha, eu passei agora 4 anos da minha vida estudando meu mestrado, que tem uma universidade adventista de teologia lá, numa cidade chamada Collonges, aquela montanha chama Salève. Então é Collonges-sous-Salève, a cidadezinha fica ali. Eu estava somando o tempo, desde que eu cheguei 9 anos na Bélgica, somei todas as vezes que eu fui para lá estudar e fui fazer seminário, assistir palestra, deu mais de 6 meses. Então, eu fiquei 9 anos aqui, mas 6 meses eu passei aí. E eu conheço muito bem essa região, fui muitas vezes para lá.
E eu visitei o CERN. O CERN, essa roda com 27 quilômetros ali embaixo. Se você assistiu o filme com a história do Dan Brown, Anjos e Demônios, começa ali a história. Porque alguém roubou a partícula Deus. Interessante. O que tem ali? Porque ele foi levar lá para o Vaticano para explodir e matar milhões de pessoas, porque ele virou uma bomba. O que eles fizeram aqui? Tem um túnel que fica ali embaixo, que tem 27 quilômetros. E aí vocês já viram por essa imagem que agora eles estão querendo construir um outro um pouquinho maior. 100 quilômetros embaixo, subterrâneo, tem um túnel. Eles vão fazer esse aí. O de 27 existe. E é um cano de uma circunferência quase mais ou menos 1 metro, onde eles colocam as partículas para viajarem numa velocidade incrível e se chocarem ali dentro. E quando as partículas se chocam, eles querem fazer o quê? Encontrar a menor partícula que o ser humano já conseguiu. Porque a gente sabe do átomo. E no átomo tem o quê? O que tem lá, Jean? Prótons, elétrons e nêutrons. E eles querem dividir isso para achar uma partícula menor. E isso é feito aí. Isso a gente chama de microcosmos. Né, que a gente vai indo encontrando partículas menores, e existe. É que o ser humano ainda não conseguiu chegar lá, está tentando dividir isso aí. Obrigado, Jean. Pode tirar essa imagem. Coloca aquele logo bonito do Kassler, que eu sou fã. Do logo e do Kassler. Então, esse é um microcosmo. Pensa nisso. Eu fico olhando, às vezes, na rua, e eu olho assim, quanta gente tem nesse mundo? E todo mundo que está andando na rua foi porque juntou uma célula de um homem com uma mulher. De um jeito ou de outro. Com amor ou sem amor. Ou por acaso ou de propósito. Né? Tem gente que foi planejar, tem gente que aconteceu. Para Deus não tem acaso. Para Deus não tem. Surgiu, aquelas duas células se juntaram, surgiu uma pessoa, e Deus estava ali e falou, é meu filho, é minha filha. Quero no meu reino comigo para sempre. Esse é o Deus que ama a gente. E aí a gente olha, quanta gente, trilhões de células funcionando, está aí. E Deus está louco para entrar em contato com essas células, com esse conjunto de células, para dizer, eu te fiz, eu te criei. E a maioria das pessoas querem nem saber. E aqui na Bélgica, eu não sei você, mas eu converso com gente que já foi cristão, muito ex-católico, gente que acreditava num Deus e hoje não acredita mais. A nova geração não quer saber. E não acredita que tem um Deus. E esse Deus que ama tanto a gente está ali, querendo falar com a gente, querendo dizer, eu amo você, eu criei você. Você está aí respirando, tendo alegria ou tristeza na vida, porque eu te dei esse fôlego de vida. E esse conjunto de células ou se rebela contra o Criador, ou se volta para Ele. E aí, nesse momento, a gente que está aqui, nós somos pessoas muito especiais para Deus. Porque Ele olha para Bruxelas agora, e Ele está olhando para 1.200.000 pessoas nessa cidade. Quem que está buscando Ele? Quem está conectado com Ele? Um grupinho. Mas esse grupinho, Ele ama todos. Esse grupinho é especial. E nós fazemos parte dele. Porque a gente tirou tempo para vir aqui, louvar a Deus e ouvir a voz dEle, conversar com Ele e dizer, eu sei que eu estou respirando e é por sua causa. Eu sei que eu estou vivo e é por sua causa. E cada ano que passa... daqui a algumas semanas eu estou completando meio século. Quantos amigos eu tenho que eu perdi nessa jornada? Eu lembro de um amigo meu que começou a estudar a faculdade de teologia comigo. Eu tinha 19 anos, ele tinha 17, quase 18. Acidente de carro. Ficou na história. Carrego no meu coração. Nunca vou esquecer. Deus tem informação dele, tem o DNA dele para trazer ele de volta. Mas que privilégio que eu estou aqui, mais de 30 anos depois. Estou vivo aqui ainda. Tem que agradecer a Deus. A gente tem que agradecer, tem que celebrar. Aniversário tem que comemorar mesmo. Porque nesse mundo a gente é tão frágil. A gente se vai. Esse é o microcosmos. Agora, quando a gente vai pensar no macrocosmos, Deus veio aqui nos detalhes para mostrar para a gente, ó, como que é complexa a coisa. Eu sou assim. E Ele vem mostrando os detalhes para a gente aqui no nosso corpo. Aí você sai da terra e Deus vai mostrar a grandeza. Ele vai mostrar, quer saber que tamanho que eu sou? Vou mostrar para vocês. O Sol é 960.000 vezes maior que a Terra, quase 1 milhão de vezes maior que a Terra. Então, imagina, você pega uma bolinha chamada planeta Terra,
que está ficando pequeno, né? Porque antigamente a gente não conseguia dar a volta na Terra. Hoje, tranquilo, 40 mil quilômetros, você pega um voo aqui, outro ali e tal, está diminuindo o tamanho da Terra. Mas o Sol, quase 1 milhão de vezes maior. E é uma estrelinha pequenininha, porque tem estrelas mas muito, muito maiores. 1 milhão de vezes maior. E está ali, né? Está ali. A luz viaja... Qual é a velocidade da luz? Ciência. Pergunta aí no chat GPT. Pergunta lá a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Imagina o que é 300 mil quilômetros por segundo. A Terra tem 40 mil quilômetros. Ou seja, em 1 segundo, a luz teria dado quantas voltas na Terra? 7 vezes e meia? É isso, mais ou menos? É? Imagina, o que é isso? E a luz do Sol para chegar na Terra demora 500 segundos. 8 minutos e 20 segundos. Demora o tempo da luz sair do Sol e chegar na Terra. Que distância que está o Sol? E a Lua está aqui do lado, né? A Lua está aqui do lado. A gente olha para o céu, isso é uma coisa que eu vi no documentário, eu achei muito interessante. Que a gente olha para o céu e a Lua e o Sol parece que têm o mesmo tamanho. Mas é porque a Lua está 400 vezes mais perto da Terra e o Sol está 400 vezes mais distante. E essa diferença com o tamanho deles dá a impressão de que eles têm o mesmo tamanho. E aí o cientista vai dizer, por acaso isso aconteceu, mas eu acho que alguém fez de propósito, porque está muito longe a Lua do Sol. Né? E aí olha assim, quando vê o eclipse, já viram o eclipse? Que coisa fantástica. Encaixa direitinho. A Lua tampa o Sol. Pá, e você só vê aquela... E a distância é imensa. Que os tamanhos e a distância... Alguém fez, para mim, olhar a Lua e o Sol já diz tudo. Alguém fez assim. Alguém quis que fosse assim. Porque é muito perfeito para ser coincidência. Eu não sei, minha fé é muito pequena para acreditar no acaso. Eu não consigo acreditar. Eu tento, mas não consigo. Agora, vamos pensar. O tamanho da nossa galáxia. A gente não consegue visitar o próximo planeta, que está aí do lado. E o nosso sistema solar é um pontinho na galáxia. Se a gente pega o tamanho... Olha, se a gente pegasse o tamanho do nosso sistema solar, se fosse do tamanho de uma moeda de 2 euros, a Via Láctea seria maior que a Europa inteira. Imagina, a gente não é nada. A gente já não é nada dentro do sistema solar. O sistema solar já não é nada dentro da galáxia. E essa galáxia é só uma entre bilhões de galáxias. Bilhões de galáxias. Eu queria que o Jean colocasse outra imagem lá para a gente pensar um pouquinho, porque agora chegar só numa conclusão, que a gente entender o que Deus fez. E o que está acontecendo. Porque, primeiro, até 1900 e... eu não lembro qual foi o ano, 17, alguma coisa assim. 100 e poucos anos atrás, a gente nem sabia que existia galáxia. Começa por aí. A gente achava que o que tinha no universo é o que a gente olhava assim, ó, à noite no céu, e eram estrelas. E aí um tal de Hubble descobriu a primeira galáxia. E por isso que eles fizeram esse telescópio, colocaram no espaço para poder, sem a atmosfera da Terra, ter imagens melhores que são mandadas para a Terra, e as fotos do Hubble foram fantásticas. Homenagem ao Hubble que descobriu a primeira galáxia. Descobriu uma galáxia. Hoje a gente sabe que tem bilhões, pelo menos 200 a 300 bilhões de galáxias, cada uma com 200 a 300 bilhões de estrelas. Vai fazendo a conta. Conseguiu entender quantas estrelas tem? Isso a gente chama assim, no universo visível ao homem, ou seja, onde a gente consegue alcançar, porque a gente não sabe o que tem para lá. E eu já vou dizer daqui a pouco para vocês, a gente nunca vai saber daqui da Terra, mesmo que fizer o telescópio que quiser, a gente nunca vai saber o que tem depois, não vai alcançar. E isso eu descobri agora, recentemente, estudando para falar com vocês isso aqui, eu descobri umas coisas que eu fiquei assim, falei, não acredito. Essa foto, para mim, foi a foto mais incrível que eu tinha visto na minha vida. Por quê? Porque esse é o ponto mais distante que o Hubble conseguiu alcançar. E aí, quando a gente olha para ela, você olha aquela imagem que está no fim do universo, depois do tudo, aquela foto, você acha aqueles pontinhos lá, a gente acha que é estrela, né? Cada pontinho daquele é uma galáxia. Cada pontinho daquele que você está vendo ali, parece uma estrelinha. Aquele pontinho de luz tem de 200 a 300 bilhões de estrelas.
Esse é o Deus que a gente adora, que criou uma coisa tão imensa para dizer assim, ó, vocês não estão entendendo o meu tamanho. Deixa eu mostrar para vocês o meu tamanho. Sabe quantas galáxias tem naquela foto? Cada uma com 200 a 300 bilhões de estrelas. Isso é um pontinho no céu, lá no fim do universo. Tem 10 mil. 10 mil galáxias, só naquele pontinho. Minha cabeça, eu não sei de vocês, mas minha cabeça não cabe isso aí. Dá um nó, né? A gente começa a pensar o tamanho do universo, aí você começa, e o que tem depois disso? Aí inventaram um outro telescópio muito mais possante que o Hubble, que é o James Webb. E esse saiu agora, tem 1 ano e pouco, 2, de imagens novas. E as imagens são muito mais bonitas e mais fortes e até mais distantes que o Hubble. Então você vai lá no Google e pede para ele mostrar para vocês, coloca assim, Deep Space, espaço profundo, e pede para ele colocar as imagens, você vai ver coisas incríveis, com mais luz, com mais definição. Só que não adianta. A gente pode criar telescópios ainda maiores, porque vai chegar um ponto que vai ficar tudo preto. E não é porque não tem nada. Aí eu vou explicar para vocês. É porque a luz não chega aqui. E a gente não consegue ver. Se o mundo durasse mais alguns centenas de milhares de anos ou milhões de anos, isso aqui iria desaparecer. As galáxias vão se apagando e a gente não consegue ver mais. E pode pegar o telescópio que quiser. Por quê? O que acontece? O universo está em expansão. E aí tinha uma teoria que era o seguinte, Big Bang, todo mundo já ouviu. Houve uma explosão, criou as estrelas e as galáxias, e aí o universo está expandindo. Ele está indo. Então eles pensavam assim, então vai chegar um momento que se é uma explosão, o que acontece? As partículas são atiradas, elas vão com uma velocidade imensa, mas aí começa a diminuir a velocidade até que para. Mas como tem energia, essa matéria toda, o que pode acontecer? Dela voltar toda de novo para o centro e implodir. Mas tudo indica, na ciência até agora, tudo é no universo observável, de que, em vez de acontecer isso, as galáxias, ao invés de diminuírem a velocidade, só está aumentando e expandindo. Só que lá na beirada do universo, a velocidade na ponta é muito maior do que está aqui perto. Então, se a gente pega, sabe aquele fio de telefone antigo, aquela molinha? Se você pega na ponta e você estica, acontece assim, ó, o que está aqui pertinho afasta um pouquinho, enquanto o que está lá na ponta afasta muito mais. A gente pode pegar uma folha de papel. Você pega uma folha de papel e você estica, a ponta está indo e aqui está assim, né? Ela começa a fazer assim. Mas lá na ponta já está bem longe. Isso está acontecendo com o universo. As galáxias que estão lá na ponta, elas já estão numa velocidade tão grande em expansão que elas já estão além da velocidade da luz. Se alguma coisa está além da velocidade da luz, a luz não consegue passar aquela velocidade. Olha o que Einstein falou. Isso é um negócio muito interessante. Einstein falou o seguinte, imagina que isso aqui é um espelho. Essa foi uma ideia que ele... Imagina, você está viajando na velocidade da luz. E aí você coloca um espelho na sua frente. O que você vai ver no espelho? Olha só, você está na velocidade da luz. A luz tem que sair do seu rosto, bater no espelho e voltar para você ver a imagem. Entendeu? Só que você já está na velocidade da luz, então a luz não sai do seu rosto para bater no espelho e voltar, porque você está tão veloz quanto ela. Então, provavelmente, você não vai ver nada no espelho. Porque não tem luz saindo do seu rosto, batendo lá e voltando. Porque você está na velocidade da luz. Entendeu? É isso que acontece com essas galáxias. Elas estão mais velozes do que a luz. Então, a luz que sai dela e vem para a Terra, nunca chega aqui. Por quê? Porque ela tá indo, e a luz sai de lá, vem para cá, mas está indo para lá também. E aí a luz não chega aqui. A gente nunca vai ver. Bom, pode colocar a próxima imagem já. Essa imagem, olha só, essa aí é do James Webb, as galáxias. A gente está vendo o passado. Né? E o que a gente está vendo ali aconteceu há bilhões de anos. Porque a luz daquela galáxia está chegando aqui de uma distância de 8, 9, 10 bilhões de anos atrás, viajando na velocidade da luz. Ou seja, a gente olha para lá,
E a gente nem sabe, essa galáxia não está mais ali. Ela já está muito além. Provavelmente ela já está num lugar que a gente não consegue mais enxergar. Então o que vai acontecer com ela no futuro? Ela vai apagando e vai desaparecer. Ela está lá. E ela está muito mais distante, mas a luz dela não chega mais aqui. Esse universo é imenso, é imenso, é imenso. E aí a gente vai no texto bíblico e vamos ver o que Deus diz a respeito disso para nós. Olha o que diz aqui. Salmo 33. Deixa eu ir aqui na luz, para vocês me verem. Olha só, Salmo 33, verso 6. Diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus. Ele falou e apareceu. E os corpos celestes, as estrelas, pelo sopro de sua boca. Deus sopra e essas estrelas, essas galáxias aparecem. Ele fala e surge. Mas o que me fez pensar recentemente, que me deixou assim intrigado, foi um pastor que disse o seguinte: Deus criou o universo imenso, 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 essa coisa enorme, para a gente poder começar a entender o tamanho dele. Que a gente não sabe se ele é realmente infinito, não tem fim, ou se ele tem algum formato, a gente não sabe. Vou descobrir lá. Vou sentar em cada aula assim, ó, que Jesus der para contar para a gente como que ele criou. Que eu quero entender isso aí. Mas é tão imenso, e Deus olhou para esse universo e falou assim: vou criar criaturas aí dentro, a quem eu vou amar, ou ele já amava, por isso que ele criou, e que vão me amar de volta. E para me relacionar com elas, eu vou entrar nesse universo que eu criei. Olha que coisa incrível. Deus imenso, que tem esse universo, que não dá para medir, na mão, ele olhou e falou assim: eu vou entrar nele para me relacionar com essas criaturas. E ele fez isso. Não bastando isso, um dia ele olhou para o planetinha chamado Terra, onde tinha pecado, porque Deus está num lugar perfeito, puro, santo, que deve ser maravilhoso ouvir os anjos cantando, que a iluminação deve ser fantástica, porque é a luz da glória de Deus, né? Que deve ter um aroma delicioso, e ele olha para um planetinha mal cheiroso, de pessoas mal cheirosas, de pessoas com uma linguagem horrível, com uma música toda deficiente, e ele falou: eu vou lá e vou virar um deles, para me relacionar com eles de pertinho, para trazer eles para morarem comigo um dia aqui. E aí esse Deus que criou tudo isso, que entrou nesse universo que ele criou, ainda atravessou a ponte desse abismo para vir aqui se limitar dentro de um corpo de um homem como eu, de um homem e uma mulher como você. Imagina, que Deus é esse, que faz uma coisa dessa? É difícil de entender o amor de Deus. E por isso a gente vai ter que passar a eternidade estudando a respeito do amor de Deus, e quanto mais a gente entender, mais a gente vai amar, e vai retribuir esse amor, e vai agradecer. Porque um Deus tão grandioso, criou um universo tão imenso, criou um corpo humano tão complexo, e ele vem aqui se limitar para ser um de nós. Essa semana um pastor falou isso lá. Imagine, vem aqui, não para morar numa mansão, ele que é o dono do universo, mas para nascer numa estrebaria. Não para ser o professor e para ensinar tudo, mas para ser um bebê, para deixar alguém trocar a fralda dele. Que Deus é esse? Que vem como um bebê para ter sua fralda trocada por um ser humano. Passou tudo o que a gente passa, ele passou. Então ele entende a gente. E quando eu sofro, ele sabe o que eu estou passando, porque ele passou por aquilo. Quando eu estou com dificuldade, esse Deus que está lá longe, não, ele veio aqui e ele entende a sua dificuldade, porque ele veio aqui passar por isso. Como você passou? Ele sabe exatamente. Então, quando você ora e fala: eu estou passando por um problema, ele está ouvindo e está dizendo: eu sei, eu já passei por isso. Quando você diz: eu estou sofrendo, ele vai dizer: eu sei, eu também sofri aí, do mesmo jeito que você. Agora, ele pode ajudar. Ele tem solução. Ele pode tudo. Porque se ele é capaz de fazer isso aí, ele não tem solução para o seu problema. Ele não vai resolver aquilo que você precisa.
está precisando de dinheiro? Ele tem. Está precisando de saúde? Ele te deu vida. Ele é o médico dos médicos. Está tendo problema no relacionamento? Ele vai lá e conserta. Porque eu não tenho como colocar sentimento e pensamento na mente e no coração de ninguém. Ele pode. Eu não posso mudar a ideia de ninguém. Ele pode. Então a gente tem que orar e confiar num Deus que pode tudo. Querido Deus, muito obrigado de coração por esse lugar que nos acolhe, pelo nosso refúgio, onde nós podemos vir e refletir, pensar um pouco a respeito do Teu amor, da Tua bondade, de tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe cada um que veio aqui hoje, tirou tempo no seu dia para estar aqui na Tua presença, junto com os irmãos e irmãs, com amigos, com parentes. Somos todos Teus filhos. E aqui a gente se abraça e reconhece que o Teu amor está no meu coração e está no coração de cada um aqui. Conecte cada um a Ti e nós, uns aos outros, para que a gente, nesse relacionamento de amor, perceba que nós pertencemos a Ti e o Senhor nos une. Abençoe a nossa família, aqueles que estão aqui ou estão em outros lugares, as pessoas que nós amamos, com quem nós nos importamos, e coloque amor no nosso coração pelos outros, por aqueles até que não merecem nosso amor, mas que nós possamos transbordar com o amor de Jesus. Nos dê uma semana muito feliz na Tua presença, na Tua companhia, onde quer que formos e no que quer que fizermos. Que lembremos que o Senhor é o Deus Criador do macrocosmo e do microcosmo, daquilo que é imenso e daquilo que é tão pequeno. Obrigado, Pai, por ser um Deus tão grandioso e ao mesmo tempo tão amoroso, vindo aqui para ser um de nós, para olhar nos nossos olhos e nos abraçar. Nós entregamos a nossa vida a Ti, tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém.